Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso YouTube. E agora você vai aprender basicamente o que é Server Components e Server Actions, qual a diferença, como que funciona esse negócio. Vamos entender na prática, não só na teoria, tá? Vamos entender na prática com aquela didática maravilhosa de sempre. Então, vamos lá. Deixa de conversar besteira, vamos logo aqui pro meu PC que eu quero te mostrar um negócio bem legal, tá? Então, olha só, coloquei aqui no meu PC e seguinte, eu criei um projeto em Next, tá? Porque vai facilitar para a gente te explicar alguns conceitos. E eu também integrei o Prisma nesse projetinho, para a gente ter uma conexão com o banco de dados, tá? Que aí eu vou conseguir te explicar melhor esses conceitos de Server Components, Server Actions e tudo mais, tá? Então é o seguinte, Server Components e Server Actions não são um conceito exclusivo do Next. Ele é um conceito do React, tá? Só que o Next ele implementa com maestria esses conceitos, tá? E aí a gente consegue entender facilmente utilizando o Next, por exemplo. Então vamos lá, ó. Vamos começar pelo conceito, vou até abrir aqui um bloquinho de notas, né? Pelo conceito número 1, que são Server Components. E aí depois vamos falar um pouquinho sobre Server Actions, beleza? Então, Server Components, o que é esse negócio? Se você já tem um conceito básico sobre React, ou você já viu alguma coisinha sobre React, eu vou conseguir te explicar de forma mais fácil. Mas eu vou tentar explicar mesmo que você só conheça o React de cima, né? Por alto, por assim dizer. Então vamos lá. No React, tudo ou quase tudo, essa palavra tudo generalista é meio ruim de usar, né? Mas quase tudo no React roda ao redor do conceito de componentes, tá? Ou seja, quando eu tenho um botãozinho na tela, aquilo ali é um componente. Quando eu tenho um texto, aquilo é outro componente. Quando eu tenho uma listagem, aquilo é outro componente, tá? Então, a própria tela, por exemplo, aqui eu tenho uma tela preta com o nome Olá Mundo. Isso daqui é um componente. E aí, dentro desse componente, que basicamente é uma função, né? Uma função que tem um retorno visual, em outras palavras. Então, dentro desse componente, eu consigo usar outros componentes. Então, por exemplo, a tela é um componente. Dentro dela, eu tenho um textinho que, por exemplo, pode ser um componente. Eu tenho um botão que pode ser um componente. Então, eu vou criando coisas diferentes e eu vou encaixando uma coisa na outra. Essa é a explicação grosseiríssima do React, beleza? Do funcionamento geral do React. A gente, inclusive, tem um curso completo que eu te ensino React de ponta a ponta, do zero ao avançado. Nele, aí, claro, né, são centenas de aulas, projetos, aí eu consigo te explicar mais facilmente, mais didaticamente, por assim dizer, tá? Mas vamos voltar para o nosso conteúdo aqui. Entendido esse conceito de componentes, vamos entender agora o que são os Server Components. Então vamos lá. O React, por padrão e por muitos anos, ele funcionou da seguinte forma. Você cria o código, por exemplo, eu criei esse código aqui agora, que basicamente é o quê? Uma div, retorna uma div com o nome Olá Mundo dentro dela. Só isso, né? Então o que é que acontece? Isso aqui é um componente. No React, como eu falei, por muitos anos, esse cara, ele era transportado, tá aqui no meu código, beleza. Ele é transportado e ele é renderizado, ou seja, ele de fato toma forma no navegador do usuário apenas. Então, vem para o navegador do usuário um monte de, por assim dizer, código JavaScript e vem só uma divzinha. O site inteiro é só uma div no React padrão, né? E aí vem um monte de código JavaScript que entra nessa div e constrói todo o site. Então põe um botão, põe um texto, põe não sei o quê. Isso é o funcionamento padrão. É o que a gente chama, inclusive, vou até colocar o nomezinho aqui. A gente chama isso de Client Component. Por que Client Component? Porque ele roda no que a gente chama de cliente, em outras palavras, no PC do usuário, no navegador do usuário, por assim dizer, tá? Isso é um componente do tipo client. Até hoje, por padrão no React, os componentes são do tipo client. Apenas no Next que é diferente, é o inverso. São server components. O que significa isso agora? Vamos agora entender server component, o que é. Então, eu criei esse mesmo componente aqui. Como ele está no Next e o Next, por padrão, tem todos os componentes funcionando como server components, o que vai acontecer? No momento em que eu crio esse código aqui, que o cara acessa, por exemplo, a tela, então ele digitou o endereço, atualizou a página, ou enfim, fez qualquer outra coisa, o que vai acontecer?
No servidor, no meu servidor, esse componente ele vai ser montado, então todas as funcionalidades dele, todos os eventuais consultas a banco de dados, a não sei o que, pegar texto daqui, pegar texto dali, consultar não sei o que, tudo ele é montado no servidor, monta o HTML final dele, e aí esse HTML final ele é enviado para o navegador do usuário. E aí aparece aqui, por exemplo, esse Olá Mundo, não é o mesmo Olá Mundo que foi montado aqui. Ele é um Olá Mundo final já é o texto final, em outras palavras. Tudo bem? Então, isso é o funcionamento de um Server Component. Ele é montado no servidor e aí ele é enviado só o resultado final para o navegador do usuário. Tá bom? Quando eu venho aqui, por exemplo, e coloco aqui em cima esse carinha aqui, eu coloco só uma string, né, com o nome use client. Só coloco isso aqui e eu salvo, automaticamente agora eu estou dizendo para o Next, olha Next, esse componente aqui tem que ser client server, ou seja, ele tem que funcionar de forma padrão, da forma padrão do React, que é o componente funcionando e sendo montado já no navegador do usuário, por exemplo, tá? Então, quando eu venho para cá e atualizo a página agora, ele automaticamente, esse Olá Mundo agora, ele é client component. O que é que significa isso na prática? Na prática significa que agora, por exemplo, como é um componente que funciona no navegador do usuário, eu consigo, por exemplo, adicionar um clique nele. Então eu consigo botar um botão para quando eu clicar fazer determinada coisa. Eu consigo trabalhar com o conceito de states, ou seja, valores que ficam na memória, e aí eu consigo acessar esses valores e alterar esses valores também. Como é um componente que está funcionando no navegador do usuário, então automaticamente eu consigo fazer essas interações que eu só tenho como fazer no navegador do usuário, certo? Então essa é a pequena diferença que a gente tem. Então eu posso ter um componente, por exemplo, Server Component, e dentro dele eu posso ter um outro componente que é Client, ou seja, ele renderiza todo mundo e aí, opa, esse carinha aqui é Client. Então pega esse carinha, renderiza todo mundo, já cria o código HTML de todo mundo, mas esse carinha não. Esse carinha manda ele completo para o navegador para ele fazer o processo lá. Vamos fazer um exemplo disso na prática agora? Vamos lá, ó. Eu quero, por exemplo, criar um componente aqui que vai ser um botão. E aí eu clico nesse botão e eu quero que ele exiba uma frase, por exemplo, tá? Isso só pode ser feito no navegador do usuário, claro, né? Porque é o usuário que clica, então essa funcionalidade, essa dinâmica tem que ser feita no navegador do cara. Então, se eu, por exemplo, vim para cá, colocar um botãozinho com um clique aqui, e aí eu venho aqui, ponho um onClick, que quando o cara clicar nesse cara, vai, por exemplo, rodar a função handleClick. Posso botar o nome que eu quiser, tá? Vou pegar essa funçãozinha, vou criar ela aqui em cima. Então, function handleClick, alert. Quando o cara clicar, ele vai dizer um clicou, oba, salvei. Então, automaticamente, olha só, o próprio Next vai dizer para mim, opa, nada disso, meu filho, não tem como você fazer interação com o usuário em um componente que é Server Component. É basicamente o que ele falou aqui, né? Ó, Event handlers cannot be passed to client component props. Em outras palavras, esse componente que você criou aqui não é um componente client. Então, não tenho como eu passar um evento, ou seja, algo que o usuário vai clicar. O usuário vai clicar dentro do servidor? Não, o usuário só clica nas coisas que estão no PC dele, né? Então, por isso, ele não deixa a gente fazer essas interações, porque elas não existem no servidor. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Criar esse botão em um componente separado, e esse componente vai ser Client Server. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Vou vir aqui na pasta src, vou criar uma nova pastinha chamada Components, né? E aí dentro dela, vamos criar aqui um novo arquivo. E aí, para diferenciar, eu vou colocar em português o nome desse component, tá? Geralmente a gente cria tudo com as nomenclaturas em inglês, mas para exemplificar para você, para ficar mais didático, eu vou colocar aqui em português. Então, vou chamar de botão.tsx. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu falo para esse cara, ó, use client. Esse componente que eu vou criar aqui, ele é um componente client server. Então, next, usa esse cara como client server. Beleza. Então, export, const, vou chamar aqui de botão mesmo, tá? Vou criar aqui. E o nosso componente basicamente é um button com o nome click aqui. E aí, a gente faz o mesmo processo que a gente fez, tá? OnClick com handleClick,
funçãozinha que a gente cria ela aqui em cima, function handle click. Quando o cara clicar, ele vai dar um alert. E aí vamos botar aqui, por exemplo, clicou, oba, 2.0, só para a gente saber a diferença, tá? Então, deixa eu criar a função aqui com um arrow function. Salvei, pronto. Agora eu tenho esse componente aqui, de fato, e eu mandei dizer que ele é um componente client-server, ou seja, manda, não pega, não renderiza ele, não, vamos ver aqui qual é o HTML final dele. Não, não faz isso. Pega a função inteira com tudo que tem dentro dela e manda para o navegador do usuário. Lá que vai fazer ela funcionar. É exatamente isso que a gente faz quando a gente coloca esse carinha aqui, tá? Então vamos lá. Vamos vir para cá. Eu vou remover esse botão daqui, remover essa função também. E no lugar desse cara eu vou usar o meu componente. Então, botão. Então, vou fazer ele importar, ó, importou aqui o botão, coloquei o meu botão aqui, ou melhor, o botão que eu criei, né? Coloquei aqui, salvei, e aí ele vai atualizar aqui, ó, e aí ele parou de reclamar. Por quê? Porque agora, beleza, o componente da própria página não está com nenhuma interação. Quem é que está com interação? Botão. Ou seja, esse componente da própria página vai funcionar da seguinte forma. Ele vai basicamente renderizar completo no servidor. Então esse Olá Mundo, essa divisinha, tudo isso vai ser criado já no servidor. Aí eu pego o HTML disso tudo e mando para o navegador. Aí, opa. Esse botão não. Esse botão ele é um componente client. Então pega ele com o JavaScript dele completo, manda junto do HTML do restante do site, manda junto para lá, lá ele se vira. Foi exatamente o que aconteceu. Aqui ele se vira. Então eu tenho aqui ó, o Olá Mundo e eu tenho o clique aqui. Quando eu clicar nesse cara, ele funciona. Por quê? Ele tem interação. Por quê? Porque ele é um componente client. Ele é um componente que roda, que funciona no navegador do usuário. Ao contrário, por exemplo, desse outro componente. Então, para que eu vou usar um server component? Se ele não tem interação, não tem nada. Então, para qual a utilidade dele? Simples. Quando você precisa, por exemplo, eu quero consultar um banco de dados e eu quero pegar as informações desse banco de dados, pegar uma lista de alguma coisa, por exemplo, tá? Quero pegar essa lista, quero mostrar essa lista no navegador. Eu posso fazer isso direto no server component. Eu consulto o banco, eu pego as informações do banco, eu jogo na tela, ele já vai pegar todo esse HTML dessa lista completa, montadinha, bonitinha, e ele manda para o navegador do usuário. Essa é a utilidade, por exemplo, né, de um server component. Beleza? Vamos fazer isso na prática aqui agora? Vamos lá. Olha só, eu já tenho, como eu falei, o Prisma criado aqui agora. O que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui no meu banco de dados, ó, eu abri aqui o The Beaver, um softwarezinho de banco de dados, tá? Eu tenho aqui uma tabela chamada Task. Ela não tem nenhum dado, não. Se eu vim para cá, não tem nenhum dado ainda. Então, é uma listazinha de tarefas, né, em outras palavras. Então, vamos adicionar dados nela. Então, vamos lá. Pegar aqui o nome de uma tarefa. Então, vamos lá. Comprar pão. Tá feita? Não tá feita. Não comprei o pão ainda. Então, salvar aqui, adicionou ela. Beleza. Vamos botar pelo menos umas 3 tarefinhas, né? Então, vamos vir para cá. Gravar vídeo do YouTube. Então, é o que eu estou fazendo agora, né? Então, vamos botar como feita. Né? Eu estou gravando agora, então vamos botar como feita. Salvei, show de bola. Vou aumentar aqui. E mais um item aqui pra gente. Então, sei lá, vamos botar aqui, dominar o mundo. Perfeito. Isso aqui tá feito ainda? Não dominei o mundo ainda não. Então, vamos salvar. Vamos deixar ela sem estar feita ainda. Então, eu tenho que comprar o pão, tenho que gravar o vídeo e tenho que dominar o mundo. Perfeito, maravilha. Então, tenho agora uma lista de coisas para exibir, certo? Vamos agora para a nossa página fazer essa consulta, pegar esses dados do banco de dados, montar a minha lista e já mandar tudo isso pronto para o navegador. Como é que a gente faz isso? Olha só, eu vou criar aqui no SRC uma nova pastinha chamada Services. Dentro dessa pastinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, um arquivo, né? E dentro desse arquivo uma função, que basicamente vai lidar com todas as ações que eu preciso fazer quando eu estou querendo, por exemplo, pegar a lista de tarefas. Então, por exemplo, vamos chamar de tasks.tasks.ts. E aí, ó, vamos criar uma funçãozinha chamada, por exemplo, getAllTasks, ou seja, pegue todas as funções. Export. E aí, vou vir para cá.
É uma função assíncrona, por quê? Porque a gente vai consultar um banco de dados, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer com essa função? Vamos pegar aqui tasks, await, prisma, e aí eu vou importar aqui o meu prismazinho, a minha conexão com o banco de dados, né? Ponto task, que é a minha tabela que eu quero pegar, e aí vamos jogar aqui um find many, em outras palavras, pegue todos os registros que você tiver, tá? Ele vai pegar todo mundo e eu vou dar um retorno nesse cara, ou seja, eu vou retornar todas as minhas tasks, né? Todas as minhas tarefas que eu tenho para fazer. Salvei, criei essa função, que ela consulta o banco de dados, pega as minhas informações e devolve essas informações. Perfeito. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vamos vir na minha página e olha só que legal. Como essa é uma página que roda, como esse é um componente, né, que roda no servidor, o servidor tem acesso ao banco de dados, concorda? Diretamente, certo? Então eu posso vir para cá e eu posso pegar, olha só que legal. Const, vou pegar aqui as minhas tasks e como é uma função assíncrona, eu preciso vir para cá e adicionar que é uma função assíncrona, né? Então async function. Eu vou vir para cá e olha só que legal. Await, eu vou pegar aqui o meu get all tasks. Olha só. Executei a função. O que essa função vai fazer? Ela vai consultar banco de dados, ela vai pegar os dados, ela vai voltar com todas as tarefas. Lindo, maravilhoso. Vou vir aqui, depois do Olá Mundo, vou botar um UL. E aí vou fazer o seguinte. Tasks.map. Vou dar um map nelas, tá? E aí vou pegar o item e vou criar aqui um li para exibir cada uma das tarefas, né, em um li diferente. Então, item.name, vai aparecer um name. Vou pegar aqui, botar um key item.id. Então, inicialmente vamos mostrar, por exemplo, aqui a lista de cada uma das tarefas. Então, salvei. Quando eu salvei, que vim para cá, olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui o meu bom e velho Olá Mundo. Eu vou até botar esse cara no H1 para ficar mais bonitinho. Então, no H1. E aí, como eu estou usando Tailwind, eu tenho que estilizar esse cara, né? Então, vamos botar aqui um fonte. Não vou nem botar fonte, não. Vou botar um size direto. Então, um size grandão aqui, sei lá, um 8, por exemplo. E um margin bottom 4 para dar uma empurrada nessa lista. Então, Olá Mundo aqui. Ficou horrível. Mas, bom, tudo bem. Não, o que eu botei size aqui? Text. Um text. Vamos botar um XL. Ficar grandão aqui. Então, pronto. Olá Mundo aqui. E aqui embaixo, ó, comprar pão, gravar vídeo do YouTube e dominar o mundo. E embaixo o botãozinho, um clique aqui. Então, perfeito. Estou com a minha lista aqui aparecendo, tá? Então, funcionou. Isso significa o quê? Quando eu atualizo essa página, o que acontece? O próprio, como esse componente inteiro aqui, ele está um server component, o que vai acontecer? Basicamente, ele vai executar essa função, como já está no servidor, ele executa essa função perfeitamente. Se tivesse no client, ou seja, no navegador do usuário, essa função nem existe. Como é que eu vou consultar o banco de dados se é uma função que está no servidor? O banco de dados está no servidor ou está em outro lugar? Eu não consigo fazer esse processo, tá? Uma vez que eu cheguei no navegador do usuário, por exemplo, eu não tenho acesso ao banco de dados no navegador do usuário, tá? Eu tenho dentro do meu servidor. Então, como essa função, como esse componente, né, ele tá server component, ele roda dentro do servidor, eu tenho acesso ao banco de dados. Então, eu posso simplesmente fazer isso daqui. Peguei os dados e exibi. Legal? Perfeito. Agora, nós entramos no conceito de Server Actions. Ou seja, ações no servidor, é a tradução literal, né? Ações no servidor. Então, vamos agora entender esse outro conceito. Existe Server Components, já entendemos esse cara. Agora vamos entender Server Actions. Seguinte, Server Actions basicamente é um conceito do React, tá? Que foi, como eu falei, implementado de forma louvável, tá? Pelo Next. E aí, como que funciona esse conceito? Seguinte, a grossíssimo modo, basicamente você cria uma função e você consegue executar essa função, mesmo que essa função tenha coisas de banco de dados, por exemplo, tenha coisas que tem que rodar dentro do servidor. Eu consigo criar uma função, eu digo que aquela função específica, ela funciona dentro do servidor, e aí eu consigo executar essa função mesmo no client server, ou seja, mesmo no client server não, no client component, ou seja, mesmo eu estando
no navegador do usuário, eu consigo executar uma função que é feita para ser executada no servidor. Como é que isso funciona? Vamos fazer isso na prática? Você vai entender na prática. Olha só que legal. Ó, vamos até reutilizar o nosso componente que a gente tem aqui de botão. Então, ó, esse componentezinho com um botãozinho com clique aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte para ele, tá? Vamos fazer uma função para que quando eu clique nele, na verdade já tem a função de clicar, né? Eu vou só remover esse alertzinho aqui e vamos fazer o seguinte. Basicamente, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele execute uma função, tá? E essa função vai dizer para mim quantas tarefas eu tenho no banco de dados. Ou seja, é uma função que tem que consultar o banco de dados e tem que ver quantas tarefas, por exemplo, tem no banco de dados. Concorda? Beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Para eu criar uma server action, eu venho aqui, por exemplo, tem várias formas de criar, mas basicamente eu vou criar uma função, eu vou dizer que essa função roda no servidor. Então, como é que eu faço isso de forma profissional? Eu venho aqui na pastinha src, nova pasta, chamo de actions, por exemplo, ou seja, ações. Eu venho para cá, crio um novo arquivo com o nome da minha função, o nome da função que eu quero criar. Então, eu vou criar uma função em cada arquivo, tá? Separada, bonitinha. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma função chamada taskCount. Então, vamos chamar de taskCount.ts. E aqui a gente cria uma função. Então, export const, vamos chamar aqui de getTaskCount, ou seja, pegar a contagem das tarefas, né, em outras palavras. Função assíncrona, obviamente. E aí a primeira coisa que eu faço com essa função é dizer o seguinte, ó, use server. Ou seja, essa função é uma função que roda no servidor. Isso significa o quê, meu amigo? Olha só que legal. Salvei essa função. Vou só retornar aqui, ó. Vou retornar um 9 por padrão. Não vou nem fazer consulta com banco de dados agora, por enquanto, tá? A gente vai fazer, mas agora só para exemplificar para você. Criei a função. Eu estou aqui no meu componente que é client, o meu botão, certo? Ou melhor, o componente do botão que eu estou criando aqui. Quando eu clicar nesse cara, ele vai executar essa função, concorda? Essa função, vamos criar aqui uma variável chamada count. Essa função vai ser assíncrona. E aí, ó, essa função, essa variável chamada count, vai ter o seguinte, ó, await, e a gente roda a nossa função getTaskCount. Ué, mas não é uma função servidor? Como é que eu vou rodar essa função se eu estou dizendo que ela é uma função de servidor e que, inclusive, ela vai consultar banco de dados? Esse componente aqui é um componente client, ele roda no navegador do usuário. Como é que ele vai executar uma função que vai consultar banco de dados? Vai dar erro isso aqui, não vai? Vamos ver? Vamos lá, ó. Vou dar um alert aqui com esse count, tá? Com essa contagenzinha que a gente pegou. Então, salvei. Vamos testar agora. Óbvio, eu não estou consultando o banco de dados, eu tenho um 9 aqui. Mas vamos testar só se vai funcionar. Aí depois a gente substitui pela consulta ao banco de dados, tá? Então, ó, vou até atualizar novamente aqui minha tela. Tem um clique aqui, vou clicar nele. Cliquei, olha lá, veio 9. Ou seja, ele executou a função que eu criei. Até aí, nada de novo, né? Só tem um 9 mesmo, então funcionando. Vamos vir para cá agora e ao invés desse 9, vamos consultar o banco de dados, tá? Então, ó, pegar aqui um QT, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui as minhas tasks da função que nós já temos, né? Então, await get all tasks, né? Get all tasks. Peguei essa função consulta banco de dados, concorda? Então, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui um tasks.left, ou seja, quantos registros eu tenho, né, basicamente. Salvei, pronto. Essa função agora é uma função que consulta banco de dados. Então, se eu rodar aqui, no navegador do usuário não tem banco de dados para consultar. Será que vai funcionar? Vamos testar? Vamos atualizar a tela. Atualizei a tela. Agora eu vou clicar no botão clique aqui. Cliquei. Olha só, apareceu um 3. Ou seja, está funcionando o negócio. Como é que funcionou esse negócio? Se essa função consulta banco de dados e está rodando no navegador do usuário, como é que eu clico e ela funciona? Vamos mostrar agora na prática, por baixo dos panos, como é que funcionou? Vamos lá, ó. Deixa eu até abrir aqui. Vou abrir o inspecionar.
para a gente ver um detalhezinho bem legal de funcionamento, tá? Vamos vir aqui na aba Network, tá? Vou vir na aba Network, vou aumentar ela um pouquinho aqui. Vou, inclusive, tirar o filtro para mostrar todas as requisições que vão acontecer e vou recarregar a minha página. Então, ó, recarreguei. Ele vai baixar aqui, enfim, várias coisas aí bonitinhas. Eu vou até limpar. Cliquei aqui para limpar. Carregou a página, limpou, tudo perfeito. Vamos clicar agora de novo? Cliquei. Olha, ele fez uma requisição. Por que ele fez uma requisição? Dá um OK aqui. Vamos investigar essa requisição que ele fez? Vamos clicar aqui em Headers. Olha só, ele fez uma requisição post para o próprio site. Esquisito, né? Vamos ver o que foi que ele mandou. Bom, não mandou nada. Vamos ver a resposta. Não tem resposta. Então, por que ele fez essa requisição aqui? Aqui que mora o segredo do processo. Olha só. E o que torna, na verdade, deixa eu diminuir aqui novamente o tamanho, tá? O que torna o Server Actions algo inteligente, tá? Vamos explicar aqui como é que funciona na prática. Server Actions, vamos lá. Vou tirar aqui esses dois nomes e vamos focar no Server Actions. Como que funciona? Ó, passo a passo, tá? Eu crio uma função e defino como server. Foi o que a gente fez, né? Ó, criei uma função, defini ela como useServer. Isso significa o quê? Que essa função vai rodar sempre no servidor. Ok. No componente client, eu executo essa função. Tá, beleza. Lá no componente client, ou seja, no navegador do usuário, eu executo essa função. Mas essa função não foi dita que vai rodar no servidor? Concorda? Beleza. No momento em que eu executei essa função em um componente client, o que é que vai acontecer? Ele não simplesmente executa essa função nem existe. Ele faz uma requisição para o meu servidor. Exatamente. Ó, o Next faz uma requisição para o servidor, mandando executar essa função e pegando o resultado dela. Exatamente isso. Isso é feito de forma automática. Então, deixa eu só diminuir aqui. O server faz uma requisição para o servidor, mandando executar essa função e pegando o resultado dela. Então, aqui no código, eu simplesmente estou executando uma função. Mas o Next não faz só isso. O Next diz, eita, executou uma função que é para rodar no servidor. O que eu vou fazer agora? Faz uma requisição para o servidor e diz aí, ó, executa essa função aqui, que está aí no servidor, né? Executa essa função aí, no caso, e me dá o resultado dela. O que é que você faz? O que é que o server vai fazer? Exatamente isso. E aí ele pega o resultado dela e ele armazena, no caso aqui, nessa variável que foi onde a gente mandou. E aí, no código, parece que eu estou simplesmente executando uma função. Mas não. Internamente, o próprio Next está fazendo uma requisição lá para o servidor, mandando ela executar essa função lá no servidor, pegar o resultado dela lá no servidor e trazer para cá, para o nosso componente client. Então, é a mesma coisa de eu criei uma API lá no servidor. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer uma consulta para essa API, vai pegar o resultado, vai montar ele bonitinho, vai devolver, enfim. O Next faz isso sozinho. Então, basicamente, eu crio uma função, digo que ela vai rodar no servidor e já era. Aqui no meu componente, eu executo essa função e pronto. Posso, inclusive, mandar parâmetros. Ele vai mandar esses parâmetros junto. Ó, execute essa função com X parâmetros. Ele vai executar a função com os X parâmetros. E tudo certo. E ele vai pegar a resposta. Quase mágica um negócio desse, né? Mas é exatamente como a Server Actions funciona. Então, acabamos de aprender como é que a gente faz, o que são, como que funciona e como é que a gente faz uma Server Actions. Não só isso, como aprendemos também Server Components, como que funciona na teoria e na prática. Beleza? Então, fazendo isso daqui, eu consigo criar um sistema inteiro com comunicação entre back-end e front-end com um código só, usando funções mesmo, sem precisar criar uma API completa e não sei o que. Tem uso para essa API completa, tá? E tem projetos em que vai ser necessário você criar essa API completa. Inclusive, eu vou gravar um vídeo exatamente sobre isso, sobre como é que a gente faz em que momento, né? Na verdade, eu uso Server Actions e em que momento eu crio uma API de fato completa e separada do sistema front-end, por exemplo.
Beleza? Então vamos ter esse videozinho fazendo esse comparativo, tem muita observação que eu quero dar, senão esse vídeo fica muito extenso se eu falar sobre isso aqui, tá? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, deixa eu até botar minha telinha maior aqui, né? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre Server Actions, sobre Server Components, a gente ainda vai ter outros vídeos criando projetinhos com isso, enfim, projetinhos bem legais para você aprender cada vez mais, beleza? Então espero que você tenha gostado, se você não é inscrito ainda no canal, sei nem o que você está fazendo sem estar inscrito, aperta aqui no botão de se inscrever que eu vou postar várias outras dicas, já tem na verdade, várias outras dicas no nosso canal e eu vou postar muito mais ainda, tá? Maravilha! Comenta inclusive aqui embaixo que tipos de conteúdo, que tipos de vídeos você quer que eu faça, tá? Que eu olho mesmo o comentário, eu leio todos os comentários e eu faço muitas vezes, muitos desses vídeos são pedidos das próprias pessoas que comentaram aqui embaixo. Então, maravilha, espero que você tenha gostado e valeu, até o próximo vídeo e tchau!